Agora, um dos aliados mais próximos de Donald Trump, o estrategista Steve Bannon, manifestou preocupação com a possibilidade de Jair Bolsonaro ser denunciado pela PGR e prometeu levar o caso ao governo dos Estados Unidos. Bannon já havia antecipado o assunto com o secretário de Estado, Marco Rubio, que concordou com sua avaliação e teria avisado que uma denúncia deixaria o Brasil mal visto pela gestão Trump. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o secretário de Estado até já articulou, junto ao governo e a parlamentares republicanos, uma espécie de recado ao Itamaraty, mas não teria adiantado qualquer pressão ou reação se essa denúncia for concretizada. Começar essa com o Mota, que sempre faz um paralelo muito interessante, né, sobre coisas que acontecem nos Estados Unidos e se isso pode reverberar aqui no Brasil. Mota, governo Trump preocupado com uma possível denúncia contra Jair Bolsonaro e há informações de bastidores que indicam articulações de bastidores nesse sentido. O que é o Steve Bannon para quem tem um Elon Musk? Eu acho que há 3 aspectos a serem considerados aí. Primeiro, o relacionamento entre Bolsonaro e Trump. Isso certamente tem muita relevância. Você colhe os frutos das amizades que você cultiva. Isso não é diferente no mundo da política. O segundo aspecto é o fato de Donald Trump ter sido ele próprio alvo de uma guerra judicial por muita gente considerada ilegal e inconstitucional, que teve como objetivo eliminá-lo da vida pública. Ele sofreu até um atentado por milímetros. Ele sobreviveu. Então, me parece inevitável que ele se coloque no lugar de Jair Bolsonaro e tenha uma compreensão do que está acontecendo. Mas há um outro elemento que provavelmente tem muito mais peso do que todas essas questões, inclusive do que Steve Bannon, que foram as restrições de todos os tipos que as empresas americanas de rede social sofreram e continuam sofrendo aqui no Brasil. O histórico é terrível. E quem prestou atenção no discurso do J.D. Vance, vice-presidente americano, na Conferência de Segurança de Munique, viu que ele deu um recado muito claro à Europa. Ele disse: o verdadeiro inimigo do Ocidente não é a China e nem a Rússia. O verdadeiro inimigo do Ocidente é a liberdade de expressão. É quase como se J.D. Vance estivesse citando Olavo de Carvalho. E esse poço de tentar suprimir a liberdade de expressão de todas as maneiras e usando todo tipo de desculpa todos os dias, esse é um poço no qual o Estado brasileiro faz questão de ir cada vez mais fundo. Você, Beraldo, essas informações de bastidores que vieram à tona, Steve Bannon levando a preocupação a Marco Rubio, e tem aí uma desconfiança de que poderia haver uma articulação, uma manifestação de alguns parlamentares republicanos e um possível recado ao Itamaraty. Enfim, claro, são informações de bastidores, mas o que a gente precisa considerar quando isso chega à grande mídia? Olha, Caniato, Steve Bannon, ele está em baixa. Hoje sofreu um processo grande nos Estados Unidos, teve que fazer acordo com a justiça. Ele tem uma relação muito próxima, se não me engano, de Eduardo Bolsonaro e certamente está acompanhando, através desse contato direto, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil em relação à justiça. Mas o ponto concreto, Caniato, é o seguinte: qual é a visão que se tem hoje do Brasil, sobretudo por parte dos Estados Unidos, com o governo Trump, um governo que foi eleito para proteger a liberdade de expressão, para acabar com programas que fomentam o progressismo, sobretudo em instituições públicas, como as escolas públicas americanas, e que vem cortando verbas do mundo inteiro, dinheiro norte-americano, do contribuinte norte-americano que financiava programas de
associados com figuras progressistas do mundo todo, e muitos desses programas tinham a ver com essa perseguição, com essas campanhas de cancelamento, com esse cerceamento à liberdade de expressão que aconteceu. Outro foco do governo de Donald Trump é atacar os criminosos. Aliás, ele está expulsando dos Estados Unidos, numa velocidade bastante grande, imigrantes ilegais que estão cometendo crimes dentro dos Estados Unidos. Então, essa questão toda do narcotráfico, dos bandidos que entraram ali cruzando a fronteira com o México, isso tudo está no alvo. Aí olha para o Brasil, Caniato. O que os Estados Unidos está enxergando? O que esse governo, sobretudo Marco Rubio, que é o secretário de Estado, responsável pela relação com os outros países, eles olham para o Brasil e eles estão vendo, primeiro, o narcotráfico dominando todas as instâncias do país. Depois, a gente vê as redes sociais sofrendo bloqueio, a liberdade de expressão completamente ameaçada. Estão vendo o judiciário indo atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma vontade que não se vê, por exemplo, no combate ao crime. E tudo isso vai se formando, vai se montando uma imagem do Brasil que é completamente incompatível com aquilo que os Estados Unidos quer. Não só para si, mas para os seus parceiros comerciais. Então o Brasil, obviamente, diante da sua realidade, está em maus lençóis com o governo norte-americano. E o pior, Caniato, é que não há nenhuma vontade no Brasil de se mudar este cenário, de construir pontes com o governo norte-americano, não para ser subserviente, como muitos aí da esquerda, sobretudo, ficam apontando o dedo, mas para construir relações comerciais que sejam favoráveis ao Brasil. O Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de conhecimento, de tecnologia, de criação de emprego, mas nós estamos deixando essa oportunidade passar e estamos cada vez mais dependentes, e aí sim, subservientes da China. Faz sentido uma coisa dessa? Para mim, parece que não. É uma notícia conectada ao nosso primeiro destaque, né? É uma expectativa sobre a possibilidade de uma denúncia contra Jair Bolsonaro. Você, Dávila, de que maneira uma denúncia contra um ex-presidente da República mexe na avaliação, na percepção dos Estados Unidos sobre o Brasil? E o que estaria ao alcance do governo norte-americano quando a gente destaca na notícia que um recado seria emitido ao Itamaraty? Quando a gente destaca isso, a gente está falando exatamente do quê? Que tipo de recado? Caniato, é preciso ver que Bannon não tem um cargo oficial no governo. Ele é uma pessoa que teve uma influência na campanha, nas campanhas, no discurso de Trump, mas ele não tem cargo no governo. Agora, a conversa com Marco Rubio e ao dar o recado por vias do Itamaraty, mostra o cuidado que se está se tomando nos Estados Unidos para dar seus recados, mas sem transformar isso numa grande coisa de mídia, de imprensa, porque isso aumentaria demasiadamente a tensão entre os países. Então, o primeiro ponto é o canal cauteloso de usar os canais diplomáticos para mostrar a sua insatisfação. E eu vejo que esse posicionamento do governo dos Estados Unidos, ele é importante porque há outros ingredientes nessa história. Por exemplo, vamos ter no Brasil, provavelmente, uma nova tentativa do PL da fake news de caminhar no Congresso Nacional, que tem a ver com censura. E aí sim, uma questão muito mais importante para os Estados Unidos. Então eu entendo que os Estados Unidos começam com o canal diplomático, que é o mais discreto de todos, e para ter espaço para ir aumentando a pressão conforme outros assuntos entram na pauta, além de uma possível denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. E isso precisa ser feito com cuidado. O Mota mencionou o discurso do vice-presidente da República, J.D. Vance, na Conferência de Segurança em Munique. O discurso de J.D. Vance foi desastroso para as relações dos Estados Unidos com a Europa. Pegou muito mal, todo mundo reagiu fortemente contra o discurso, entendendo que aquilo é, na verdade, recado de tratar questões internas ao invés de uma conferência que estava tratando a questão de defesa, principalmente no momento onde há uma guerra na Europa, que é o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia.
Então, isso mostra o tamanho desgaste que pode trazer nas relações entre países quando você usa questões que têm a ver para o seu público interno e trazer isso para a mesa da diplomacia. Isso não ajuda a criar pontes, não ajuda a criar entendimento, pelo contrário, isso aumenta a tensão no mundo. Então mostra que é preciso ser cauteloso. E, a meu ver, nessa questão especificamente de Jair Bolsonaro, o governo americano foi extremamente cauteloso, começando a usar os seus canais diplomáticos. Mas pode piorar quando entrar na questão de liberdade de expressão e aí sim, afetando diretamente as redes sociais. Pois é, o Dávila mencionou o discurso do vice-presidente norte-americano J.D. Vance, os recados que foram emitidos e, claro, o Mota há pouco fez um paralelo sobre a possibilidade de outros recados serem também destinados a outros temas e assuntos quando a gente olha para a situação de Jair Bolsonaro. Quer fazer um contraponto ao Dávila, Mota? Claro. Bom, o Dávila tem razão em parte. O discurso foi um desastre para os líderes europeus que estão numa posição muito confortável. São, na maioria deles, governos de centro-esquerda, que subscrevem uma pauta que vai contra tudo aquilo que o eleitor americano votou. Eles subscrevem a imigração sem controle, subscrevem essa pauta de controle da mídia, regulamentação da mídia. A Europa está avançando agressivamente sobre isso. No Reino Unido, foi descoberta a ação de uma gangue de imigrantes que praticava violência sexual contra mulheres. Esse assunto foi abafado. Agora, no Reino Unido, pessoas estão sendo presas por postagens feitas na internet, que são considerados discursos de ódio. A eleição na România foi gravemente afetada porque disseram que houve um uso indevido das redes sociais. A Europa tem todo o direito de fazer isso. Isso foi o recado de J.D. Vance. Ela só não tem o direito de fazer isso e depois pedir ao governo americano para continuar protegendo a Europa. Ou a Europa aceita os termos de defesa da liberdade e da liberdade de expressão dos Estados Unidos, ou então ela que se defenda. O recado do J.D. Vance já tinha sido dado na campanha. Se vocês querem censurar as empresas de rede social, principalmente, lógico, a empresa do Elon Musk, o X, os Estados Unidos podem decidir sair da OTAN. Então, até onde vai o direito de burocratas não eleitos, que são os que comandam a União Europeia, e até de eleitos de governos nacionais, de fazer, prestem atenção nisso, me digam se vocês já viram isso em algum lugar, regulamentar, censurar as redes sociais, porque as redes sociais permitem a divulgação de um discurso que não é de esquerda, que não é de centro-esquerda. Então, isso é usar a força política para coibir liberdade de expressão. Eu imagino o choque dos líderes europeus de terem que ouvir isso de um vice-presidente americano, principalmente uma pessoa como J.D. Vance, que tem origem humilde. Quem já leu o livro dele, ouviu o filme, sabe. Ele é um sujeito que veio da classe baixa americana, a mãe dele era dependente química, então ele tem mais uma rejeição a essa pauta de liberação das drogas, essa pauta woke, que ninguém cometa nenhum erro de esquecer isso. O atual governo americano, Donald Trump e J.D. Vance, ele foi eleito com uma das missões de varrer essa pauta woke do Estado americano e de onde for possível. Então, a Europa tem que escolher, ou conta com a proteção americana, ou toca a sua vida sozinho. Só para fechar essa discussão dentro do tema que a gente trouxe, eu acho que o Beraldo quer fazer também uma observação, né, Beraldo? À vontade. Não, só antes aqui do Dávila responder, mas, Dávila, a minha leitura é que os líderes europeus, eles reagiram à fala de J.D. Vance com uma reunião em Paris, capitaneada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, aonde se discutiu a necessidade da Europa avançar nos investimentos militares. E isso, por si só, demonstra a dependência da própria Europa dos Estados Unidos até na sua proteção, porque na OTAN
Os Estados Unidos, ele compensa os países que não contribuem da forma combinada, contribuindo acima daquilo que ele precisaria contribuir. Obviamente, porque tem o maior PIB, ele contribui mais. E quando houve agora a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que invadiu seus territórios, de novo a Europa, né, subscreveu as sanções à Rússia, mas com isso passou a ter que contar com o apoio dos Estados Unidos para alimentar o seu sistema de energia, combustível, etc. E os Estados Unidos estão ali bancando a guerra, bancando os Zelensky, as suas campanhas de guerra, e a Europa com uma participação bastante mais tímida. Então, se essa é a dependência que existe dos Estados Unidos, eu acredito que o vice-presidente J.D. Vance tem todo o direito de externar o seu incômodo, que ao mesmo tempo que o Reino Unido depende da ajuda norte-americana para essas situações, está ali prendendo uma pessoa que estava rezando próximo a uma clínica de aborto, silenciosamente, ou aprovando leis que impeçam você de rezar dentro da sua casa para pedir que essas pessoas que estão indo fazer aborto mudem de ideia. Quer dizer, é um nível de loucura que eu, sinceramente, não vejo nenhuma razão para nenhum país ter que compactuar com isso. Se você quer ter esse tipo de postura, eu estou com Mota, você tenha, mas tenha por sua conta e risco. Não venha querer impor esse tipo de regra e depois tentar recorrer a mim quando você precisa de alguma coisa. Tá certo. A gente tem vários outros assuntos para a gente dar conta de debater todos eles. Quer fechar rapidamente, 30 segundos no máximo, Dávila? Não, só o ponto que, evidentemente, essas são acusações importantes, cada país tem que resolver. O problema é que você usou um seminário de segurança para discutir questões internas. E isso parece um desrespeito com a dor que a Europa hoje passa, que é por causa de uma guerra dessa. Além do mais, a Europa vem sim investindo cada vez mais um percentual do seu PIB em armamento. É óbvio que não vai resolver tudo do dia para a noite, mas inclusive já tem uma meta de 5%, que é muito mais acima do que os 2% que haviam sido exigido antes. O fato é que, no momento que você está sentindo uma dor por causa de uma guerra, você trata de outro assunto, parece que você está dando pouca importância para o problema que tira o sono dos europeus e dá muita importância para os problemas ligados à sua agenda interna do seu país. E isso é uma desconsideração com seus aliados.